Vamos falar de uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Essa pesquisa chegou a uma forma mais barata e sustentável para tratar a água. A equipe considerou que os testes com tapetes de algas em Florianópolis foi um sucesso, viu? A Kelly Borges vai contar para a gente como é que essa técnica ajuda no tratamento de água. Kelly? Uma das opções é justamente fazer a filtragem da água que é colocada aqui para a criação, por exemplo, de tainhas. Mas quem vai explicar melhor todo esse processo para a gente é o professor e pesquisador do Departamento de Botânica da UFSC. Eu já estava batendo um papo com ele aqui porque eu achei muito interessante. Aqui são os tapetes. Aqui, na verdade, é o que vocês estão curiosos para ver e que eu já matei essa minha curiosidade, inclusive colocando a mão aqui, ó. Não é na massa, mas é a biomassa dessa alguinha que parece mais um alface. E todo esse processo ele foi desenvolvido baseado, né, professor, num estudo e também numa solução que encontraram nos Estados Unidos. Vocês fizeram um intercâmbio com um profissional de lá e chegaram nesse resultado aqui também. Nesse momento, vocês estão justamente fazendo com que aquela água da produção de tainha, ela fique mais oxigenada, seria isso? Essa é uma só das aplicações? Muito bom dia. Bom dia. Essa é uma das aplicações, como aqui a ideia aqui como a estação de aquicultura, de maricultura da UFSC cultiva peixes, a ideia é que, como esses peixes, como qualquer cultivo animal, produzem resíduos, a ideia é que com um sistema desses, a gente zere a produção de resíduos ou a liberação de resíduos a partir da maricultura. Mas também funciona para esgoto doméstico, para limpar a água da Lagoa da Conceição ou de qualquer outro corpo de água. Essas algas, então, elas removem as impurezas da água e devolvem oxigênio, retirando o CO2 da atmosfera, o CO2 que é aquele gás que a gente está produzindo em excesso e que está causando as mudanças climáticas. Vamos explicar esse sistema. Vocês colocaram aqui, acho que é aqui embaixo, deixa eu até mostrar aqui, Diego. Aqui, ó, aqui em cima. É um tapete de nylon que vocês colocaram, tipo uma tela de nylon aqui, né? Exato. São produtos, todos eles muito baratos, né? Porque a ideia é essa, que seja um sistema barato, um sistema de baixo custo. Então, o que se usa aqui é tela de tipo mosquiteiro. A alga gosta desse material, porque ele é bem liso. Os esporos, que são as sementinhas da alga, se fixam nessa tela e crescem até esse estágio que a gente está vendo aqui, formando grandes volumes, grandes extensões de biomassa que são muito ativas. As bolhas que a gente vê aqui, então, é a produção de oxigênio nascente, né, pela fotossíntese dessas algas. É um processo, então, que demora um tempo para se formar o tapete ideal, na biomassa ideal, mas uma vez formado, a gente só precisa tirar os excessos, dar um fim para essa biomassa, que pode ter vários usos bastante interessantes, e ela volta a crescer, removendo as impurezas. Aqui, inclusive, ela já está com bastante produção de biomassa, mas lá mais para frente, quer ver? Vamos dar uma passeada aqui, porque tem outros tapetes. Eu queria que o senhor me contasse como é que foi montado todo esse sistema. Me explica como é que ele está funcionando aqui. Então, basicamente, esse sistema hoje ele opera em recirculação daquele tanque de tainhas ali ao lado. Esse tanque de tainhas, ele tem um volume muito grande de água e a água fica passando, ela é bombeada por cima do tapete e por inclinação da gravidade ela é devolvida ao sistema. À medida que a água é bombeada do tanque por cima do tapete, ela vai sendo purificada e é devolvida com mais oxigênio e menos impurezas, o que favorece também as próprias tainhas. E eu até questionei, porque depois disso daqui, essa biomassa, que aqui tá pouca inclusive, né? Sim. Aqui ela já está mais novinha, essa alga, a gente vê mais a alga do que a biomassa propriamente dita. Mas a utilização dela, por exemplo, ela pode voltar para o mercado através de fertilizantes, também pode ser um incremento na produção de cosméticos, mas eu queria que o senhor me falasse uma outra situação que é muito propícia para Santa Catarina. Por exemplo, nós estamos aqui próximo à Lagoa da Conceição, ela é uma possibilidade de fazer com que a Lagoa da Conceição ela fique menos poluída, seria isso? Que ela se reconstrua. Exatamente, esse é nosso principal objetivo. Porque essas algas naturalmente, ou quase naturalmente, elas já ocorrem na Lagoa da Conceição como uma resposta ao excesso de poluição que nós inserimos na lagoa. Então essas algas crescem às vezes de forma descontrolada lá no ambiente, crescem, mas depois de um tempo elas morrem, apodrecem, e isso gera mau cheiro, e toda a poluição, quando a alga apodrece, retorna para a lagoa. Então a nossa ideia é que essas algas, ao invés de crescerem lá na lagoa,
cresçam num sistema desses em paralelo, fora da água da lagoa, limpando a água para que a gente devolva essa água mais limpa para dentro da lagoa. Então a gente sabe que é possível, com um sistema desses, em algum tempo, em pouco tempo, em função do tamanho do sistema a colocar e de alguns outros parâmetros, reduzir o grau de poluição da Lagoa da Conceição, trazendo para a gente aquele sonho de que ela possa voltar a ser um local com balneabilidade, com mais pesca e com mais saúde para toda a população. Agora a alga ela é espertinha, né? Porque ela só fica com os bons nutrientes. Porque se a gente for parar para pensar que vai pegar as impurezas, a gente imagina que essa alga ela está contaminada, que ela seria também uma alga impura. Mas na verdade ela só pega coisa boa, ela pega fósforo, ela pega mineral, né? Ela pega o que lhe interessa, mas ela também contribui na decomposição, vamos dizer assim, na destruição das impurezas. À medida que ela produz muito oxigênio, ela acelera os processos de decomposição de alguns produtos tóxicos. Então ela também auxilia na diminuição ou na redução das impurezas, aquelas que são nocivas para o ambiente e para elas próprias. Então é por isso que o sistema é muito versátil. Apesar de ser extremamente simples, a gente simplesmente condiciona uma situação onde as algas gostem de crescer e se instalem, recebam luz, recebam água com impurezas, e com os nutrientes, e elas nos retribuem crescendo e produzindo oxigênio e uma biomassa que tem várias finalidades. A alga tem sido realmente surpreendente nos últimos tempos, né? Trazendo muito para Santa Catarina aí, para poder incrementar cada vez mais os negócios e diversificar também a utilidade dela. Professor, agradeço pela participação, parabéns pelo trabalho, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio.